Vamos lá então, né, fazer a nossa discussão do primeiro tema aqui de hoje. Primeiro tema da semana, né? Ontem foi um dia de descanso aí, segunda-feira, e aí a gente começa o primeiro tema da semana. A gente está falando sobre diabetes mellitus, né? Diabetes gestacional, mais especificamente, né? Onde a gente identifica ali a diferença entre diabetes mellitus e diabetes mellitus anterior, diabetes gestacional de fato, e entende como deve ser realizado o controle dessa mulher, como é que ela deve ser rastreada para desenvolvimento de diabetes mais futura, né, no segundo momento, e como deve ser o tratamento, né? Então, só para as ideias básicas aqui dessa discussão, a gente vai dar uma olhadinha, bater o olho aqui em algumas questões para fixar melhor os conceitos, né? Então, vamos lá aqui, ó, uma gestante tercigesta na 12ª semana, né? Importante entender a história dela aqui, se ela tem história de DMG, por exemplo, né, que traz um importante fator de risco. E aí no momento refere cefaleia, tonturas, náuseas e vômitos. Eu posso dizer que é do descontrole glicêmico, né, do meu transtorno metabólico? Difícil dizer, né? Diabetes é uma condição bem silenciosa, né? Então é difícil dizer, mas junto com isso pode ter alguma outra coisa associada, né? Eu pensei bastante aqui que a questão ia me dar uma mistura aí de diabetes com transtorno hipertensivo gestacional, mas não trouxe. Então, glicemia de jejum foi de 92, e aqui esse é exatamente o corte que a gente vai usar para entender essa mulher como diabetes mellitus gestacional e já indicar o tratamento e já ficar prestando bastante atenção nessa condição, né? Então, 92 aqui é o corte. As alternativas aqui sempre muito claras, né? Então, exame normal não pode ser, né? Exame alterado. Agora, exame alterado, iniciar o tratamento e posteriormente confirmar realizando o teste de tolerância oral à glicose. Não, na verdade, confirmação não é preciso, né? Pelo menos pelo Ministério da Saúde do Brasil, não é necessário que a gente faça a confirmação, né? Um teste alterado, a gente já vai instituir medidas terapêuticas, né? E quais são essas medidas, né? Exame alterado, então, iniciar tratamento. Quais são essas medidas? Essas medidas são atividade física, modificação da dieta, né, por umas porcentagens específicas ali, 50% de carboidrato, 30% de proteínas, né, a gente vai ver mais pra frente ali especificamente, né, mas basicamente é isso então, né, a gente entender essa mulher como diabetes mellitus gestacional ou diabetes pré-gestacional, né, se ela é uma DM2 que já faz tratamento anterior com hipoglicemia oral, a gente vai introduzir insulina porque são mais seguras, né, pelo menos essa é a indicação até o momento, né? Então, eu dei uma olhada, por exemplo, no Zugaib, né, em outros momentos, e já há a proposta aí de utilizar metformina, por exemplo, como hipoglicemia oral na gravidez, mas como não há tanto estudo assim, não é feito, né? Então, exame alterado, iniciar tratamento aqui. Questão mais simples. Essa questão também é a mesma ideia, né, mais simples, né? Só que aqui a gente traz um resultado de 89 na glicemia em jejum, e aí depois faz também o TTOG, né? Interessante que já foram solicitadas essas duas coisas para ela, né? Com 26 semanas e 3 dias, ela tá chegando para mim na consulta com o resultado de TTOG, né? Então esse TOTG, né? Teste oral de tolerância à glicose. Teste de tolerância oral à glicose, né? TTOG 75 gramas. Com os resultados, glicemia de jejum 91, tá muito pertinho do corte. Após uma hora da ingesta, 176, perto do corte, mas não atingiu o corte, né? 180 que seria. E 2 horas, após 2 horas, 140. E aí, esses valores sempre me incomodam muito, né? Na verdade, aqui esse valor na segunda hora aqui é 153, né? E aí eu fui respondendo uma questão e outra e tal, e encontrei aqui a resposta para essa certinho. Já tinha marcado ela não possui diabetes gestacional, porque eu vou modificar aqui a maneira que eu faço as marcações no Medicare. Mas basicamente essa mulher não possui diabetes gestacional. Ora, esse valor de 140 não é um valor baixo, né? Então a gente vai para a apostila para entender um conceito aqui. A gente vai para a apostila para entender um conceito. Eu vou subir aqui como é que eu penso se essa mulher tá... Bom, já diagnostiquei diabetes mellitus gestacional. Então ela chegou para mim com 12 semanas de gestação. A gente fez o teste da glicemia em jejum, ela estava com 95.
diabetes gestacional. Começamos a tratar. Como é que eu acompanho essa mulher, né? Então, tá aqui, ó, os esquemas para fazer esse acompanhamento, né? Depende da viabilidade financeira e disponibilidade técnica da UBS, dessa mulher, enfim, né? Então, a gente tem aqui dois quadros, né, sugerindo as ideias de monitoramento com viabilidade total, financeira e técnica, e aqui com viabilidade parcial, né? Com viabilidade total, em pacientes tratadas com medidas não farmacológicas, né, na paciente que a gente está tentando só aquele tratamento de início, modificar a dieta, introduzir exercício físico 1 ou 2 vezes por semana, para induzir perda de peso, reduzir a resistência insulínica. Lembrando do detalhe de que ela tem um lactogênio placentário elevado, ela tem resistência insulínica natural da gravidez, toda mulher. A gente vai fazer aqui um perfil diário com 4 pontos. No jejum, pós-café, pós-almoço e pós-jantar. 1 horinha mais ou menos depois. Uma hora, se não me engano é 1 hora, né? Depois dessas. Depois destas. Não, 1 e 2 horas, né? Pode ser feito 2 horas, né? Então, quais são os valores que a gente vai olhar depois? Agora, essa parte que me incomoda um pouco, né? Porque se eu fizer um TTOG nessa mulher, ela tiver, por exemplo, depois da primeira hora, ela tiver um 175, não é diagnóstico. Só que depois do diagnóstico já realizado, eu tenho que controlar. O controle metabólico dela é muito mais rígido do que se ela, por exemplo, tivesse tido um 175. Isso me incomoda, esse conceito é curioso, né? Então, no jejum ela tem que ter menos que 95, e aqui tá perfeito, tá ok, né? A pessoa que tem um distúrbio metabólico vai ser difícil que a gente mantenha ela abaixo de 92, por exemplo. Só que 1 hora pós-prandial tem que ser abaixo de 140, né? É interessante, porque 1 hora depois dos 75 G de glicose. Ah, entendi esse conceito. Acho que é um conceito que encaixa já. Agora entendi o motivo dele encaixar dessa maneira. Porque 75 G glicose é uma carga mais alta do que a da refeição de modo geral, né? E sobretudo numa mulher que a gente está tentando fazer uma refeição controlada, né? Isso pode me mostrar duas coisas: ou que ela abusa da refeição, né? Ela abusa na dieta, ou que é um descontrole mais grave, né? Ah, então agora fez sentido. É porque se eu dou TTOG, 75 gramas de glicose, é muita glicose, não tem como. Em 1 hora tá abaixo de 180, assim, muito baixo, né? Só que aqui a gente está esperando uma refeição normal, a gente está esperando que seja no mínimo abaixo de 140. Agora teve bastante lógica. Então é assim que a gente vai monitorizar ela. É assim que a gente vai monitorizar ela, né? Em condições ideais aí, as maravilhosas, né, na tratada não farmacologicamente, ela vai fazer um perfil diário todos os dias de 4 pontos, né? E aqui um perfil de 4 pontos, né, jejum, pós-café, pós-almoço, pós-jantar, né, depois de cada uma das refeições e no jejum, na unidade básica de saúde, só que 3 vezes por semana nesse caso aqui, né? Se a gente não tem essa disponibilidade toda, se a mulher não tem essa disponibilidade toda, enfim, né? Aí vai ser observado ali de acordo com o que está acontecendo no serviço, né? Então, perfeito. Então, aqui fica mais claro agora, né? Aqui fica mais claro aqui, né? 1 hora depois dessa ingesta de 75 gramas de TTOG, né? Muita glicose. 75 gramas de glicose, né? Não de TTOG. Ela está com 176, após 2 horas está com 140, né? O corte seria 153. Então ela não tem diabetes, mas por ter histórico e outros fatores de risco, deve ficar atenta e seguir rotina com alimentação saudável e exercício para prevenção, né? Então é uma mulher que a gente vai tentar olhar um pouquinho mais de perto, né? Ela é obesa, e aqui, ó, teve diabetes gestacional em sua última gravidez. Essa mulher já tem um risco altíssimo de desenvolver diabetes de modo geral. Aqui, diabetes gestacional, quando não adequadamente controlado durante o controle pré-natal, é causa de complicações. Quais são as complicações aqui? Só é para marcar complicações do diabetes gestacional, né? Então, a questão que não tivesse macrosomia, como eu sei que é a mais importante, eu desmarcaria, né? Então ficou muito fácil desmarcar essas duas. E aqui, hipoglicemia neonatal, hipertrofia septal do septo coronário e policitemia, né? Tem toda a lógica do mundo.
E aqui eu vou vir para que eu errei, na verdade, né, para finalizar aqui essa revisão simples. Gestante 28 semanas, apresenta TTOG 75, às 26 semanas, 92, 182, 152, né? Então, eu tenho dois valores aqui que atingem o corte que diagnosticam diabetes. Beleza, tá diagnosticada. Recebe orientação quanto à dieta, atividade física e controle glicêmico. Né? Então, foi feito aqui, ó, que beleza. Né? Os 4 pontos, 7 dias, né? Ela vai retornar depois de 7 dias. Relata que seguiu todas as orientações e perdeu 2 quilos de peso. A gente pensa, puta, maravilha, né? Essa mulher vai ter controlado. Aí eu olho aqui para os registros, né? Os registros foram feitos no OBS, depois ela está retornando no consultório. 7 dias depois, né? Pra gente já verificar aqui. Ali o médico sugere ali 2 semanas, né? Um período de 2 semanas pra gente observar se a dieta e os exercícios físicos tiveram, tiveram efeito, né? E aqui eu olho, né? No dia 1, ela tem 95, um descontrole. Aqui, um descontrole, né? Depois de 1 hora para estar abaixo de 140, né? Vamos confirmar? Depois de 1 hora para estar abaixo de 140. Então, ou ela não consegue controlar, né? Ou o controle metabólico que o organismo dela prevê é deficiente, ou ela exagerou nessa dieta aqui, exagerou no jantar. Aí vamos olhar para o outro dia. Aqui ela perde o controle, aqui ela perde o controle. Eu não quero pensar. Uma mulher que perdeu 2 quilos, eu não quero pensar que ela está exagerando nas dietas, né? Então não é aí que a gente consegue mexer, que a gente vai mexer. É uma mulher que perdeu 2 quilos de peso, né? Provavelmente ela está fazendo uma boa dieta, só que ela não tem um bom controle metabólico, né? O que a gente faz? Ela não tem insulina suficiente para bater o lactogênio placentário. O que a gente faz? Dá insulina para ela, né? Então ela tem descontrole aqui praticamente todos os dias. E aqui o que eu pensei foi, como esse valor aqui, nesse momento, no momento que eu respondi a questão, esse valor não estava na minha mente, eu fiquei pensando no valor de diagnóstico, né, cortando para baixo, então 180 para baixo na primeira hora. Eu pensei, bom, aqui todos estão legais, todos estão ok, né? Aqui todos estão ok, só que esses aqui estão em descontrole. Todos esses estão em descontrole, todos acima de 92, mas na verdade o valor corta, né? O corte muda, né, quando a gente está monitorizando e eu errei, né? Então, se fosse o caso, né? Se fosse o caso, então se ela tivesse com 118 em todos esses valores aqui e com 90 e com 92 em todos esses aqui, a gente não precisaria fazer nada, né? Ela tá controlada, tá bom, porque o jejum corte 95. Agora, se ela tiver com 90, se ela tivesse com 95 maior ou igual a 95 em cada uma dessas medidas aqui no jejum, a gente deveria fazer prescrição de insulina regular às 22 para melhorar esse nível glicêmico da manhã. Só que na verdade ela tá com controle péssimo, né? O controle, não sendo culpa da gestante, obviamente, né? Isso aqui é uma questão muito mais complexa. Mas o controle está ruim. Então deve-se prescrever insulina, pois tem muitos controles inadequados, né? E aí eu fiquei pensando, bom, como é que a gente vai tratar essa gestante então, né? E aqui o livro sugere para nós, aqui ó, Manual de Tratamento de Diabetes Gestacional, não deixa claro tempo suficiente para avaliar se a mudança no estilo de vida foi capaz de atingir as metas glicêmicas. Tradicionalmente esse tempo era de 2 semanas, ali foi avaliada com 1 semana só. E tá bom, né? Porque provavelmente não vai modificar, né? Ainda bem que a gente avaliou com 1 semana só, porque já vai poder vai poder instituir o tratamento correto ali. Né? Se a mulher perdeu 2 quilos e a gente vai pesar ela, vai entender que ela de fato perdeu 2 quilos, ela perdeu 2 quilos, quer dizer que a dieta tá boa, quer dizer que o controle endocrinológico não é bom. E aqui a gente vai fazer uma prescrição bem individualizada. Aparentemente, né? A gente vai fazer, não. O ginecologista, né? O obstetra, né? Vai fazer essa prescrição bem individualizada para essa mulher, né, de acordo com a disponibilidade ali no sistema, na UBS, por exemplo, que é trabalhado, né? No nosso serviço terciário. Ela vai para Natal de alto risco, né? Vai para Natal de alto risco? Não tenho certeza.
Então, né? Bom, beleza. Vai fazer tratamento com bem individualizado, né? Escolhas bem individualizadas, né? A gente vai tentar fazer uma escolha que vai reduzir o meu que vai reduzir aquela glicemia em jejum dela, né? Eu vou fazer uma escolha provavelmente aqui, se eu reduzir essa em jejum, se eu reduzir essa em jejum com uma regular à noite, talvez eu só precise aqui de uma pós-almoço, uma pré-almoço e uma pré-jantar, né? Já ação mais rápida ali, para ela poder comer e fazer as medidas e ficar em paz, né? Então, perfeito. É só isso, né? Essa aqui também questão mais simples, né? Mais tranquila. Glicemia em jejum 88, tá ok, né? Por mais que seja obesa, a gente vai fazer, vai trazer para ela a consciência de que deve ser feito um bom controle, né? De que ela deve fazer atividade física, enfim. Vai olhar ela mais de pertinho por ter esse fator de risco importante, mas vai aqui repetir entre 24 e 28 semanas, vai repetir o TTOG. E acho que aqui já são todas questões mais tranquilas aqui, né? Diabetes 130, né? O nosso valor que corta e que diagnostica diabetes pré-gestacional, né? 126 corta e diagnostica diabetes pré-gestacional. E essa era exatamente a questão o que a questão estava cobrando da gente, né? Se a gente sabia entender que esse valor aqui, nesse momento, qualquer momento, na verdade, dentro da gestação, esse valor aqui era um corte para identificar que ela tem um descontrole metabólico que já é antigo, não começou agora. Né? Então, glicemia de jejum 130 aqui, instituir dieta, exercício físico e monitorização glicêmica, pois se trata de diabetes mellitus gestacional? Não. Ela tem diabetes mellitus mesmo, pré-gestacional, só faltou escrever aqui, né? Eu acho que o diagnóstico, na verdade, é diabetes mellitus, né? Pré-gestacional é só mais descritivo. E essa daqui também, né? Tranquila. 10 semanas de gestação, corte 92, exatamente 92 ela tem, né? E aí a paciente deve ser considerada como portadora de diabetes gestacional. Eu vou abrir aqui o nosso painel, cena rápida, que é para só dar uma confirmada num detalhe, né? Para fazer a título de comparação, que é sempre bom, né? A título de comparação, a gente vem aqui, ó, endócrino 3, DM, a partir dos criados. Aqui eu modifiquei as datas. Não modifiquei as datas. DM, patogênese diagnóstico. Eu nem peguei essas questões aqui. Base de tratamento, dose da insulina, tal. Esse aqui eu modifiquei as datas de algumas coisinhas, né? Mecanismo de ação, mecanismo, tal. Critérios diagnósticos de DM, né? Então vamos abrir o card aqui na pré-visualização. Olha lá. Esses são os nossos critérios diagnósticos de diabetes mellitus, né? HbA1c 6.5, ali a gente nem fala de HbA1c. Glicemia de jejum maior ou igual a 126, e é o valor que a gente está usando lá também, exatamente o mesmo valor para diagnosticar ela com diabetes mellitus, né? E TTOG utilizando a 75 gramas de glicose maior que 200, né? Por que o corte é maior? Ué, porque não tem bebê para consumir, né? Então, após 2 horas, maior que 200, isso é corte diagnóstico, né? Aí tem o aleatório com sintomas, né? Aleatório maior que 200 com sintomas. E aqui TTOG maior que 200 após 2 horas, né? E esse é um detalhe que chama atenção também. E agora fica fácil da gente entender, né? Por quê? Porque a pessoa não grávida, nossa, que garganta seca, ela não tem lactogênio placentário, ela não tem bebê, o bebê não está consumindo lá embaixo a glicose para formar células e metabolizar, enfim, né? Então a gente vai tolerar aqui um TTOG muito mais alto, né? Que eu estou usando a mesma quantidade de glicose, né? Por que essa pessoa metabolizaria essa glicose aí abaixo de 180 miligramas por decilitro na primeira hora? Não tem lógica, né? Então, fazendo essa correlação fica interessante. Fazendo essa correlação fica interessante. Aqui, pré-diabetes, né? Entre 100 e 125, HbA1c 5.7, 6.4, né? 6.5 já é
PM. DTOG na segunda hora, 140, 199 aqui na segunda hora, né? Lembra que na segunda hora lá, quando a gente está pensando na gravidinha, é 153, né? Aqui a gente suporta muito mais alto, porque eu não tenho bebê para consumir essa glicose. Então acho que esse detalhe aí que fica, né, em mente. E interessante a questão aqui, lembrar que as medidas de tratamento são dietéticas, atividade física, né? A gente vai fazer introdução de insulina, por mais que com certeza, né, alguns serviços de modo geral aí no mundo fazem tratamento com metformina para essas gestantes, né? Se não me engano, eu dou uma olhada no Zugaib, eu não sei se é feito, acho que não, mas eu sei que existe.